Expanda sua consciência conhecendo todos os campos da humanidade, numa visão fora dos padrões terrestres. Aqui, o foco é o despertar e a evolução do ser, buscando clarificar a verdade por detrás da Matrix, mesmo sendo apenas uma parte do todo. Que a visão cósmica possa adentrar em seu coração e expandir a sua mente, desvendando uma nova gama de possibilidades sobre esse universo e essa realidade. Somos energias manifestas por nossa própria vontade de experienciar. Está pronto para expandir seu universo pessoal? Siga nosso canal para mais explorações espirituais. Juntos, poderemos desvendar os mistérios cósmicos e manifestar realidades poderosas e transformadoras. Aventure-se conosco nessa jornada multidimensional de descoberta e inspire sua essência. Já citados algumas vezes aqui no canal, os reptilianos têm a fama de serem os vilões da história, mas assim como os humanos, estão nos dois lados da moeda. Como exemplo do lado mais denso, os Sicars, e do outro lado, os mocinhos da história, estão algumas culturas reptilianas que buscam a paz e a harmonia. Para entender melhor, voltaremos alguns milhões de anos terrestres para conhecer um pouco essa raça, ou civilização, tão temida em nosso planeta. Mais propriamente dita, na Era Mesozoica, a Era dos Répteis, onde o desenvolvimento desses seres aqui na Terra foi enorme. Segundo a Academia de Estudos, essa era é constituída por 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo, ou seja, a Era dos Dinossauros. Alguns indícios indicam que os primeiros reptilianos chegaram nessa era e tiveram influência nesse tipo de desenvolvimento de seres. São considerados a primeira linhagem de reptilianos do planeta. Não é claro nos anais da história se fugiam de algo que acontecia em seus antigos lares ou se buscavam um novo lar e assim colonizar o planeta, ou se de fato surgiram naturalmente aqui. Justamente por essa situação quase indefinida, o povo intraterreno reptiliano se considera o povo nativo da Terra, motivo que trouxe o conflito entre esses reptilianos e os de fora. Abordaremos esse ponto um pouco mais adiante. Voltando para a Era Mesozoica, esses reptilianos nativos se adaptaram dentro de cavernas e galerias, construindo ali os seus lares, uma vez que a superfície era extremamente perigosa, devido aos grandes répteis e pela instabilidade climática, assim se tornando um porto seguro para que criassem a sua nova civilização. Ao longo dos períodos geológicos, a sua evolução se deu como tecnologia não mecânica, usando cristais e manipulação eletromagnética. E após a extinção dos dinossauros, seu povo já habituado à vida intraterrena não mais se aventurou a viver na parte externa, principalmente com o advento de novos seres vindos do espaço. Com isso, cresce o sentimento de posse sobre a Terra, já que eles se consideravam o primeiro povo aqui estabelecido. Nota: antes deles já havia um projeto dos semeadores para o planeta. Ainda na Era Mesozoica, ou até antes, algumas outras culturas de fora se alojaram nos grandes oceanos terrestres, dando origem aos grandes mamíferos e lendas, como a dos Nagas, por exemplo. Outra civilização que no futuro poderemos abordar aqui no canal. Caso tenham interesse, poste nos comentários. Seu desenvolvimento se deu como racional e não emocional. Existem teorias que citam a origem do cérebro reptiliano humano, ou cérebro basal, provinda dessa espécie. Tecnologia não industrial. Eram exímios no uso dos cristais, ou seja, eram mestres em manipular a sua energia e memória, aplicando esse material em quase tudo que era possível em suas vidas. Com a vinda de muitas outras raças ao planeta na época da segunda raça raiz, e se densificando para a terceira dimensão ou densidade, os contatos se iniciaram entre os povos,
E com isso surgem as diferenças de visão e choque cultural. O sentimento de poder sobre a Terra aumenta, e as diferenças entre raças e pontos de vistas ficam mais claros. Entretanto, o respeito entre todos permanece, mantendo um equilíbrio na população terrestre, que neste momento está mais diversificado. Mas tudo que tem um início tende a um fim. Com a vinda migratória oriunda da Guerra de Orion, surge a presença da Aliança dos Seis, e especificamente o Império Siak-Har, os Draco-Reptilianos, uma cultura dominadora, opressora e vingativa, originária de Alpha Draconis. Fugindo da guerra, vieram se esconder na Terra, na época temporal daqui, entre a existência de Lemúria e Atlântida. O encontro deles com o planeta se originou graças ao povo Anunnaki e suas expedições, assunto abordado no episódio 15. Assim gera um novo problema para os reptilianos nativos, e os primeiros conflitos interraciais surgem. Mas como o poder de destruição dos Anunnaki e dos Sicars eram extremamente maior, o povo reptiliano nativo quase se extinguiu, os obrigando a se esconder embaixo do solo terrestre até os tempos atuais. Na constelação de Lyra, o Império Sicar se deparou com muitos seres humanoides, inclusive com outros humanos que precisaram fugir devido à devastação e domínio deles. Nesse momento, surge a base mais poderosa de seu exército, a união com um grupo de seres de fora da nossa realidade, os Anunnaki. Essa aliança se fortaleceria ainda mais pela união entre seus líderes, sua rainha Tia e o rei Anunnaki Anu. Assim conseguiram a conquista dos quadrantes de Draco e Lyra. Com seu poderio crescente e ambicioso, buscam um novo objetivo: a conquista de toda a galáxia, a que chamamos Via Láctea. Assim, ao chegar em Orion, se aliam aos Greys de Nebu, os usando quase como escravos, além de aproveitar esse contato para conhecerem outras raças de Greys, muito mais perigosas e sedentas por poder. Com as mesmas ideologias, acabam recebendo um convite que mudaria o rumo da história galáctica: integrar na Aliança dos Seis, o que tornaria a aliança interracial e intercultural mais forte em toda a nossa galáxia, não sendo possível a derrota pelo Grupo dos Cinco e nem pela Aliança de Andrômeda, os deixando no auge de seu poder. Com todo esse arcabouço, iniciam o processo de dominação galáctica, travando a guerra mais sanguinária de todos os tempos da Via Láctea, a famosa Guerra de Orion, onde muitas histórias são revividas na saga de Star Wars. Em contraparte, surge a nova Federação Galáctica, tema do episódio 5, que os combateria de igual para igual, até outro ponto-chave alterar o rumo da história: a devastação em Nibiru pela Federação, obrigando assim os Anunnaki mudarem seus planos e tendo que buscar recursos para consertar seu planeta-nave. Assim, Ea, conhecido também como Enki, fez uma expedição até a Terra e encontra a matéria-prima fundamental que buscava: o ouro. Ao longo de tempos, esse povo entrou em conflito interno,
os dividindo e terminando o apoio na guerra de Orion, e assim enfraquecendo os Sicars, que conhecem a derrota e, devido ao seu orgulho, medo e sedentos por poder, fogem da Federação, encontrando um refúgio perfeito. Por ser muito longe dos olhos dos vencedores, na borda da galáxia, um planeta quase esquecido por todos ou nem sequer conhecido pela maioria, a própria Terra. Mais detalhes é possível ver no episódio 15. Quando os Sicars chegam aqui, se deparam com seres parecidos com eles, mas os subjugam como inferiores e assim fazem os reptilianos nativos como escravos, iniciando um novo processo vibratório em nosso planeta. As grandes civilizações de Lemúria e Atlântida caem, a era da conquista dos Anunnaki e Sicaris inicia. Assim como a sua própria divisão interna, a nave de Nibiru é restaurada. Os seguidores de Enlil dominam a superfície terrestre e já na Era dos Homens formam a Deep State. Após milênios de controle sobre a Terra, a maioria dos reptilianos e quase a totalidade dos draconianos rumam para um novo lar, pois o nosso planeta segue para uma nova era, onde os sentimentos serão mais acentuados que a racionalidade, o amor acima da força e do domínio. Com isso, surge a migração dessas culturas para outros orbes. Novos seres iluminados chegam aqui, elevando aos poucos a vibração da Terra, assim como os humanos despertos e os que buscam a melhora e evolução espiritual. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal da Exovisão. Agradecemos assim a sua participação nesse episódio. Até a próxima!